Olá, pessoal, boa noite. Estamos aí realizando, iniciando mais uma live essa semana com temas muito importantes. E o tema de hoje será o que fazer para que seu filho te escute. Pois é, você fala com seu filho e às vezes parece que ele está no mundo da lua, parece que ele não está te dando confiança, não está nem aí para você. A gente precisa repensar sobre o modo como a gente está solicitando as coisas para os nossos filhos. A gente precisa repensar em como agir da melhor forma com o nosso filho. Não vai ser algo que a gente vai fazer e vai obter o resultado assim super rápido. Não. A gente vai obter esse resultado com muita persistência, paciência, calma, seguindo as dicas que eu vou dar hoje para vocês. Vocês vão obter resultado. Mas muitas das vezes a gente tem que levar em consideração o nosso filho, a maneira que a gente está aplicando aquelas dicas, enfim. Mas eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo, ok? Bom, sejam aí todos bem-vindos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma noite. Essa semana nós teremos hoje essa live, né? Live, e na quinta-feira nós teremos uma outra live. Que depois eu vou estar anunciando aí o tema da próxima live com vocês, mas são temas muito interessantes. Que temas são esses? São temas voltados para os nossos filhos. Eu sou especialista em aprendizagem, trabalho com crianças e adolescentes, mas eu também sou mãe. Então, eu gosto muito de estar compartilhando com as pessoas a minha experiência, compartilhando tudo que eu já vivi nesses 20 anos de educação e mais esses 7 anos com 3 filhos, né? Então, eu acredito que tenha uma experiência significativa para compartilhar com vocês. Olá, Poliana, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Bom, gente, então vamos lá? Bom, como fazer para que os nossos filhos nos escutem? E aí, Eliane, o que a gente vai fazer, hein? De que maneira a gente vai agir para que a gente tenha atenção do nosso filho? Existem muitas coisas importantes. Bom, a gente precisa pensar que. Olá, Isabel, tudo bom? A gente precisa pensar no seguinte: que a gente precisa criar filhos confiantes e capazes. Então, por isso, hoje nós vamos utilizar uma disciplina gentil, focada no ensino e na aprendizagem. A todo momento nós estamos aprendendo, e principalmente os nossos filhos. Então, se a gente ensina da maneira correta, a gente vai estar beneficiando os nossos filhos da melhor maneira, onde ele vai ser beneficiado tanto no campo da aprendizagem, no campo escolar, quanto no campo das relações sociais, enfim, a gente vai estar preparando nosso filho para a vida, para o futuro. Então, hoje nós vamos aprender a exercitar paciência, a ser compassivo e consciente. A gente tem que ter consciência do que a gente está falando, de como a gente está falando. Sendo consciente, a gente vai conseguir analisar direitinho se do jeito que a gente está falando está certo, se precisa mexer em alguma coisa, se precisa melhorar, ok? Então a gente precisa, quanto pais, estabelecer limites, que é muito importante, e ao mesmo tempo inspirar os nossos filhos a querer melhorar. Então, tudo vai se basear na motivação. Isso é muito importante. Boa noite, Jussara. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aí com um tema muito importante, que é como fazer os nossos filhos escutarem. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Nossa live hoje vai ser assim, mão na massa, algo bem prático para vocês já começarem, ainda hoje, se bobear, já colocar em prática isso, hein? Então, vamos lá. Bom, a primeira dica, que é muito importante, é estabelecer diálogo. Não adianta você querer que seu filho te escute se você não tem o hábito de conversar com ele. Conversar com ele sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema, sobre o jogo que ele brincou hoje durante o dia, ou sobre o que ele está fazendo, jogando no momento, sobre um filme, sobre um desenho, sobre a comida. Você precisa criar esse vínculo com seu filho, conversar mais. As pessoas hoje elas estão sob o mesmo teto, mas diálogo zero. Então a gente precisa estar dialogando mais com o nosso filho.
E aí, que bom, Jussara, que você está amando. E aí, o que que acontece? Se a gente não estabelece esse diálogo, se a gente não cria esse vínculo, a gente vai perdendo esse contato e perdendo o controle. E é o que eu não quero que aconteça com vocês. Como eu não desejo para mim, eu não desejo para vocês. Então, a primeira dica é criar diálogo, estabelecer esse diálogo é extremamente importante, ok? Bom, nós cometemos um grande erro. Pensa num erro enorme. E que eu já cometi como mãe, esse erro também. O erro maior que a gente comete é utilizar e dar comandos negativos. Nós precisamos fazer o inverso disso, dar comandos positivos. Ué, Natália, mas comando negativo, comando positivo, como que a gente vai fazer isso? Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem mania de tudo falar com o nosso filho assim, principalmente quando ele é pequenininho, que a criança pequenininha, ela faz tudo que pode e que não pode, não é verdade? Então, a gente precisa falar para o nosso filho, ao invés de a gente falar assim, ó, não corre, para de correr. Mãe, pode pensar, eu não vou correr, não posso correr, mas eu posso saltar, pular, quicar, rolar, enfim, né? Então, ao invés de a gente usar um comando negativo, a gente vai usar um comando positivo, ou seja, ao invés de eu falar, para de correr, eu vou falar, ande devagar, por favor. E aí eu toquei num ponto importante, por favor. O nosso filho, ele se espelha muito nas nossas atitudes. Eu sempre falo com os pais, vamos dar exemplo. Então, se a gente fala gíria, se a gente fala palavrão, se a gente é muito educado, enfim, todas as nossas atitudes vão ser reproduzidas pelos nossos filhos. Em momentos em que eles estão com outras pessoas, em momentos que eles estão brincando. Então, a gente precisa utilizar termos também que faça com que ele utilize. Então, quando a gente fala por favor, obrigado, ele vai estar internalizando aquilo. Inconscientemente, ele vai estar guardando aquela fala que você teve. Em algum momento, ele vai soltar aquela fala. Então, sempre pedir com educação, seja gentil, porque o seu filho vai ser gentil com você e com as outras pessoas também. Isso aí, Bruninho, ó, presta atenção nas dicas para você fazer direitinho em casa com a mamãe e com o papai, hein? Nós temos aí um telespectador novinho assistindo aí a nossa live. Sempre acompanha a gente. Então, ao invés de a gente falar também assim, não toque nisso, a gente vai falar, ó, mãos ao lado, por favor, guarde essas mãozinhas. Ao invés de a gente falar, não bata no seu irmão, a gente vai falar, seja carinhoso com seu irmão, olha as mãos gentis. Ao invés de a gente falar, pare de jogar um objeto, uma bola, ou então não jogue, a gente vai falar, segura a bola na sua mão, hein, por favor. Então, sempre comandos positivos. É claro, gente, que eu estou dando esses exemplos para vocês, mas a gente vai agir conforme a maturidade, a idade do nosso filho. Aí ele é adolescente, dê comandos positivos também. Né? Eu não vou falar para o meu filho adolescente assim, segura suas mãozinhas, olha as mãozinhas gentis. Ele vai falar, que é isso? Minha mãe está falando com quem? Então, é claro, a gente vai usar os termos de acordo com a idade do nosso filho, com a maturidade dele, ok? Então, vamos lá. Agora, para a terceira dica. Dê um comando por vez. As crianças precisam criar autonomia e saber lidar com esses comandos e colocar em prática, que é o mais importante. E nem todas conseguem realizar um, dois, três comandos ao mesmo tempo. Então, dê um comando por vez. Terminou? Você vai lá e dá um outro comando, ok? Porque se você falar um, dois, três comandos juntos, no meio do caminho essa criança vai esquecer o segundo ou o terceiro comando, tá? Quarta dica, gente. Dê solicitações divertidas. Torne aquele momento divertido. Você está lá com seu filho pequenininho, vamos guardar o brinquedo? Então, finge que você... Eu não sei, gente, porque eu, assim, às vezes eu sou uma palhaça, até no meu consultório, tá? Inclusive, no meu curso eu falo muito sobre essa questão do lúdico, né, da brincadeira, enfim. Então, você transformar aquele aprendizado numa brincadeira é legal. Então, por exemplo, eu sou o monstro dos brinquedos e eu vou comer todos esses brinquedos. E aí a gente sai catando brinquedo. Ou então, enfim, eu falo essas coisas porque, por exemplo, eu tenho um filho de 4 anos. Ele é super autônomo, ele é muito esperto, muito inteligente. Tem hora que age como uma criança muito mais velha. Mas é criança. E ele adora quando eu uso uma voz diferente, quando eu invento um personagem, né? Quando eu falo que os brinquedos têm vida, ó, os brinquedos vão andando lá para a caixa de brinquedo, vamos lá, vamos ajudar. Ou vamos fazer uma competição, quem guarda os brinquedos primeiro?
Enfim, você vai fazendo isso aos poucos, você vai adequando o seu filho. E aí, de acordo com que você conhece o seu filho, de acordo com que você já sabe como que ele é, você vai realizando esses comandos aí mais dinâmicos e divertidos, tá? Lá no meu consultório, por exemplo, eu atendo criança a partir de 3 anos de idade e adolescentes, então os meus comandos são diferentes. Quando eu quero que um paciente meu, por exemplo, realize uma atividade e eu sei que ele é disperso, ou ele quer brincar, vamos supor, com um boneco super-herói, eu vou trazer aquele boneco super-herói para a situação e vou introduzir ele na minha atividade. Eu trago todo o lúdico ali para dentro para eu poder conseguir convencer o meu paciente de realizar aquilo que eu quero, tá? Vamos lá para a próxima dica, hein? Nem todas as crianças, prestem atenção nisso, nem todas as crianças sabem lidar com imposições, com ordens, não é verdade? Às vezes você dá uma ordem para a criança, ela faz questão de dizer não. Ela faz questão de chorar, de fazer pirraça, de te jogar. A lágrima escorre como se ela tivesse assim apanhado, machucado. É aquele drama profundo, né? Tem criança que não gosta. Então quando a gente sabe que o nosso filho possui um transtorno de comportamento, quando a gente sabe que o nosso filho não sabe lidar com essas imposições, a gente precisa não gritar, não bater de frente, não gerar conflitos. Por exemplo, se ele está em crise de ansiedade, crise nervosa, chorando, não adianta que ele não vai fazer nada para você naquele momento. Acalme seu filho, converse com ele, dê carinho, faça ele respirar fundo. Quando ele voltar ao eixo dele, aí sim você faz a sua solicitação. Então, ao invés de você chegar e dar simplesmente uma ordem, você pode chegar conversando, dialogando com ele. Filho, eu sei que você está brincando, você está ocupado, ou você está fazendo, enfim, alguma coisa, mas eu preciso muito que você guarde seus tênis. Você quer guardar agora e voltar a brincar, ou você quer terminar a brincadeira em 5 minutos e guardar ele para mim? Não dê mais que duas opções, ok? Você não pode ser flexível demais e, ao mesmo tempo, também não tem como você ser um general com esse tipo de criança. Então, a gente tem que ter esse cuidado, ok? Bom, eu sei, gente, que não é fácil criar filhos, né? Não é mesmo? E a gente vai testando, a gente vai aprendendo a fazer isso, tá? Então a gente precisa ter paciência, ser consciente naquilo que a gente fala e no modo que a gente fala, ok? Mas a gente consegue no final de tudo. Uma outra coisa também, ao invés de a gente contar até 3, que a gente não tem essa mania, 1, 2, às vezes a criança até vai. Eu até fiz um vídeo a respeito disso, né? Então, ao invés de você contar até 3, pegue seu filho e faça com ele. Eu sei que no início dá um pouquinho de trabalho, tá? Dá mesmo. Você tem que pegar, ensinar ele na prática, mas tem criança que às vezes você fala uma coisa para ele, para ela não consegue visualizar aquilo da maneira que você quer. E aí, às vezes, ela vai fazer, não faz do jeito que você quer, você fica aborrecido. E acha que ela fez com má vontade. Mas não, ela simplesmente ela não conseguiu, ela não entendeu, ela não soube fazer. Então, é para guardar os tênis. Filho, vamos lá, ó. Pega um tênis, guarda. Ó, guarda assim, bonitinho, é aqui que guarda. Vamos lá, deixa eu ver se você sabe fazer. Me ajuda? E aí você vai. Vai chegar uma hora que a criança vai fazer com autonomia, sem você precisar pedir, tá? Uma outra coisa também legal é usar lembretes, bilhetinhos. Se o seu filho é, já lê, por exemplo, você pode colocar uns bilhetinhos pela casa. Por exemplo, e até símbolo, tá? Ah, mas meu filho não lê. Aí vamos supor, você tem na sua sala uma mesa de centro linda, e aí você morre de medo do seu filho subir na sua mesa de centro. O que você vai fazer? Você pode colocar um bilhetinho com X em vermelho. Então você vai falar para ele, ó, aonde tiver X em vermelho não pode subir. E aí você vai treinando. Ou, por exemplo, você mora num apartamento, num lugar, e aí no corredor às vezes faz muito barulho e os vizinhos não gostam. E aí você pode colocar lá uma imagem ou uma frase assim, tipo brincadeiras, tarefas, andar nas pontas dos pés. Então, até isso entra na questão do divertido. Então é legal, eu sei que a gente, como pai, mas a gente tem que ter muita criatividade, né? Pois é. E aí, esses lembretes, esses bilhetinhos vão também reforçar, sem você precisar ficar o tempo todo falando e reforçando com o seu filho, tá? Uma outra coisa importante, gente, é o toque.
o toque, o carinho, isso é importante. Toque no ombro do seu filho para chamar a atenção dele. Não sai falando, filho, faz isso. Não, toca. Ele não tá te dando atenção, ele tá disperso. Toca no ombro dele. Pede para ele te olhar. Olha nos olhos dele. Peça para ele algo e peça para ele repetir o que você falou. Isso também serve para as crianças que têm déficit de atenção. Então, olhe para a criança e fala: eu preciso que você pegue o seu copo, que está aqui no teu quarto, e coloque lá em cima da pia da cozinha. Ok? Ele vai falar: tá, não, repete para mim. O que que eu te pedi? Ah, pegar o copo e colocar na pia da cozinha. Joia, vai lá, vamos ver se você faz rapidinho. Ele vai pegar o copo e vai levar. Então, existem algumas crianças que você precisa tocar. Você precisa pedir com que ela te olhe nos olhos para poder ela fazer com atenção, tá? Uma outra coisa importante também, não adianta a gente andar pela casa gritando os nossos comandos, tá? Isso não vai chamar a atenção do seu filho. Não use megafone, não adianta. Eu também já usei muito megafone na minha vida, tá? Mas eu aprendi, a gente aprende com a prática, com a experiência na educação, a gente aprende nesse decorrer do dia a dia. Com três filhos dá para aprender bastante coisa, não é verdade? Então, não adianta usar um megafone. O tom de voz adequado é aquele tom de voz em que ele te escute e não se irrite, em que ele não queira tampar o ouvido, em que ele não queira se esconder de você. Então, vamos diminuir o tom de voz, vamos falar no tom adequado com essa criança, tá bom? E aí a gente precisa chamar a atenção do nosso filho de uma forma em que a gente seja carinhosa, mas também a gente seja firme. Nós somos a autoridade da casa, a gente precisa ter a postura de autoridade. Então, nosso filho, ele precisa nos respeitar, não temer. Filho não tem que ter medo do pai, filho tem que ter respeito. Porque quando o filho tem medo, ele esconde as coisas da gente, ele faz escondido. Agora, o filho, quando tem respeito, ele pede, se ele fizer, ele pede desculpa, ele reconhece. Então, vamos trabalhar para que o nosso filho nos respeite, ao invés de ter medo da gente, ok? Então, a gente precisa ser firme, a gente precisa sempre também elogiar. Elogie seu filho. Quando ele fizer as coisas, elogie, dê carinho, dê beijo. Sempre que ele cumprir uma tarefa, poxa, que legal. Às vezes, se ele não cumpriu muito bem, não tem problema, mas elogie. Elogiar é necessário, é importante. Nós não somos movidos por incentivo. Tudo que a gente faz na vida ou tem vontade de fazer não foi algo que nos incentivou, nos motivou a fazer. O ser humano é assim, o ser humano precisa de motivação. Pessoas desmotivadas não fazem nada, ficam procrastinando, não buscam realizar sonhos, enfim, não enfrentam as dificuldades, apenas desistem. Então a gente precisa motivar, incentivar os nossos filhos. E quando eu falo incentivar, eles quererem melhorar, é exatamente isso. É eles verem que é legal, que vale a pena, que ele vai ser reconhecido. Bom, gente, eu falei que hoje a nossa live seria bem prática e mão na massa. Então, por isso eu trouxe essas dicas para vocês. Espero que vocês coloquem realmente em prática, deem certo, né? Eu espero que vocês tenham um resultado positivo. Depois, quem quiser me mandar uma mensagem lá no privado, me dizendo como que foi. Eu adoro quando eu tenho o retorno dos pais, quando eles falam, olha, Natália, isso funcionou. Ou então, Natália, me ajuda porque isso aqui não funcionou. De que maneira eu posso fazer? Pode mandar mensagem lá, pode falar comigo, que eu vou responder vocês com o maior prazer. O meu intuito realmente é contribuir e ajudar, porque eu sei que na era que a gente vive hoje, não está sendo fácil criar filhos. E com essa quarentena dentro de casa, com toda essa pressão psicológica, fica tudo muito mais difícil. Então, vamos colocar todos esses itens em práticas aos pouquinhos e buscarem um resultado positivo. Lembrando que não serão só seus filhos que vão ser beneficiados, vocês também serão beneficiados. Ok, gente? Bom, eu queria agradecer. Olá, Eliane, muito obrigada, que bom que você gostou. Kátia, Lucineide, ó quanta gente. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada, parabéns por vocês terem parado um pouquinho para poder pensar em fazer algo de diferente e melhor para os filhos de vocês. Fico muito orgulhosa e eu espero ter contribuído aí da melhor forma com vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês. Boa noite, ótima semana
E eu espero encontrá-los novamente na quinta-feira, onde será a nossa próxima live dessa semana. Com um tema muito interessante, mas eu não vou falar agora, vou falar mais tarde para vocês, hein? Então, um beijo, muito obrigada pela participação e até quinta, hein, gente? Tchau, tchau, hein? Até mais!